Olá, eu sou Noel Araújo Moreira, sou aluno de doutorado aqui no IFISC, estou metade do meu doutorado em Física Computacional. Eu sou orientado pelo professor Romão Bachelard, da Universidade Federal de São Carlos, e estou aqui hoje para apresentar resultados de uma publicação recente, publicada na PRL. O título é Subradiância com átomos saturados, aumento da população de estados de longa vida. Como esse vídeo está sendo feito para um público mais amplo, eu não espero que você saiba o significado de cada uma dessas palavras. Vamos começar com alguma coisa mais concreta, e provavelmente é a palavra átomo. Nós trabalhamos com átomos, mas não esse tipo de átomo bonitinho que eu peguei do PowerPoint. Na verdade, trabalhamos com átomo de dois níveis, como representado na tela: um estado fundamental, um excitado e uma taxa de decaimento natural gama. Um átomo por si já tem muita física a ser explorada, porém, mais átomos juntos, formando uma nuvem, nos permite ter novas possibilidades. Então, imaginemos a seguinte configuração: eu tenho esses quatro átomos na tela formando uma nuvem e eu meço a radiação emitida em uma certa região do espaço. O que eu espero obter é uma taxa de decaimento exponencial. Então, algo com cara de exponencial, a taxa de decaimento sendo o gama, que eu tinha mencionado anteriormente, é a minha predição se os átomos não interagirem uns com os outros. Eles só estão aglomerados. Agora, eu adiciono interações, ou seja, a densidade da nuvem é maior, e o que pode acontecer é o seguinte: a nova radiação emitida ela pode ir a zero mais rapidamente, assim como é representado nessa curva amarelada. Quando isso acontece, eu chamo o efeito de superradiância. E se pode acontecer um decaimento mais rápido, também pode acontecer um decaimento mais lento. Quando isso acontece, eu tenho o chamado efeito de subradiância. E esses dois efeitos, eles têm uma origem em comum. Esses novas taxas de decaimento mais rápidas e mais lentas, elas surgem de efeitos coletivos. Então, você tem que imaginar que esses quatro átomos que estão no lado esquerdo da tela, eles deixam de se comportar como átomos individuais e se tornam um átomo gigante ou uma nuvem. E essa nuvem tem alguns estados atômicos que são de longa vida, outros de curta vida. Qual a quantidade desses estados depende da física envolvida. E por que eu estou falando desses estados novos, esses estados coletivos? Porque esses estados de longa vida, eles serão a chave para armazenar informação nos futuros computadores quânticos. Ao fundo, você está vendo o computador quântico do Google, o Sycamore, e é muito fácil para mim ficar mostrando imagens e diagramas a respeito de estados subradiantes, mas na prática eles são difíceis de serem acoplados. É difícil você fazer um experimento e ter certeza que você está populando esses estados coletivos em especial. Eu estou aqui para dizer que eu tenho resultados experimentais e teóricos mostrando que nós acoplamos a esses estados de longa vida e o processo não é tão complicado de entender. É algo próximo de bombeio óptico, mas não em um sistema de apenas dois níveis, mas sim de um sistema de multiníveis. Essa é a agenda de hoje. Eu tenho que mostrar para você o que nós esperamos e vou fazer isso explicando um pouquinho de bombeio óptico. Em seguida, você já tem o que precisa saber para entender os nossos experimentos. E teoria 1 e teoria 2 são para corroborar nossos resultados experimentais. Vamos começar. O que você precisa saber de bombeio óptico pelos próximos 10 minutos? Vamos estudar o caso mais simples possível, que é uma nuvem com dois átomos. E quando nós colocamos dois átomos, cada um com dois níveis, eles ficam emaranhados e nós temos o diagrama de energia que está apresentado na tela. Eu estou lhe dando a informação que o estado mais é superradiante e que o estado menos é subradiante. O estado menos é o que nos interessa, é nele que nós vamos botar nossa atenção. Mas apenas esses quatro estados, essa nuvem de dois átomos no espaço, não tem muita graça. Vamos adicionar um laser
para começar a excitá-los. Se o laser não for muito forte, ou o que a gente chama de regime de óptica linear, o laser vai popular sim o estado mais e o estado menos, só que o estado subradiante ele será fracamente popular. Eu espero que a população cresça linearmente com a potência do laser. Aumentando ainda mais a potência do laser, agora eu consigo excitar os estados superiores. Então, o estado EE é o único estado superior que eu tenho aqui nessa figura, nesse diagrama. Quando ele começa a ser excitado, ele só vai ter um caminho para decair. Ele vai começar a excitar o estado subradiante. Então, essa figura, eu preciso que você pare e olhe para ela, porque agora eu tenho dois caminhos para popular o estado subradiante. Um por baixo e um por cima. Isso significa que a população, o crescimento da população vai ser diferente. E nós esperamos que ela seja quadrática, porque nós temos dois caminhos de população. A mesma ideia deve ser aplicada para o sistema de multiníveis. Então, essa figura é uma representação mais realística de como funciona o estado atômico, e eu vou voltar nela lá para o final da apresentação. A única coisa que você precisa saber dela nesse momento é que nós esperamos que alguma região aí desses estados sejam subradiantes e que nós queremos excitar eles com uma saturação do laser mais alta. Vamos aos experimentos. Os experimentos foram feitos na França, no Instituto de Física de Nice. Aqui você tem uma ideia no Google Maps de mais ou menos onde ele fica. Nice fica no sul da França, perto da praia. Se você for nesse prédio que está no centro da tela, descer as escadarias, você encontra os laboratórios. Os experimentos eles utilizam átomos de rubídio dentro de uma armadilha magneto-óptica. Se você tiver muito interesse em saber todos os detalhes de calibração, no site do PRL nós temos um material suplementar só para isso. Uma vez que nós temos nossos átomos aprisionados, nós precisamos obter a população, sabe? E vamos fazer isso da seguinte maneira. Excitamos a nuvem atômica com um laser, esperamos o estado estacionário, desligamos o laser e medimos a radiação emitida. Então, a figura que você está vendo na esquerda é um resultado experimental. Uma vez que nós temos a radiação emitida, dá para obter a população. Pois bem, vamos ao experimento. Todos os pontos pretos que vocês estão vendo na tela significam resultados experimentais. Eles são dois tipos de pontos, um para detuning -2 e outro para detuning igual a -4. O detuning é a diferença de frequência entre a frequência do laser e a frequência da transição atômica. Eles não estão na ressonância porque fora da ressonância é onde nós vemos melhores os efeitos coletivos. E nós conseguimos sim aumentar a população do estado subradiante por um fator de 200. E vamos comparar com a nossa predição anterior. Para o regime de óptica linear em vermelho, nós obtivemos sim um scaling, um crescimento linear. Porém, nós não temos dados experimentais. Então, o scaling que você está vendo aí na tela é o crescimento da curva teórica. Para os dados experimentais, que é a região em azul, nós esperávamos um aumento quadrático e nós obtivemos um aumento por um fator 1,5. Tanto o dado experimental quanto a teoria em verde ao fundo indicam que ele deveria ser 1,5. Então, nossa predição inicial, que é provavelmente que está errada. E eu já comentei umas 2 vezes a respeito da curva verde, que é a teoria. Vamos explicar um pouquinho de como que eu obtive ela. Para obter a população numérica, nós fizemos algo muito próximo com o que acontece na realidade. Então, dados os estados atômicos, eu descubro qual é a intensidade de certa região do espaço, e da intensidade eu obtenho a população. Em princípio, isso não é tão complicado. A expressão é simples, eu só preciso agora saber qual é o estado atômico. E aí que começam a complicar as coisas, porque eu tenho um sistema aberto, eu tenho dissipação de energia, então eu preciso de uma equação mestre para isso. O Hamiltoniano
não tem muito segredo, é um hamiltoniano de um átomo de 2 níveis, excitado por um laser, e um lindbladiano é um termo que corresponde às perdas de energia. Nós resolvemos isso utilizando duas maneiras numéricas. A primeira é sem nenhum tipo de aproximação. Então, nós calculamos todos os 2 a n estados possíveis. E a segunda maneira é uma aproximação. Nós simplificamos o espaço de Hilbert e fazendo traços parciais. Então, nós reduzimos a quantidade de operadores até um certo nível de correlações que nós julgamos importantes. Cada um tem sua vantagem e desvantagem. A solução completa, a vantagem é que é completa. Sabemos toda a física que está acontecendo, mas ela não me limita a quantidade de átomos. E o BBGKY, ela me permite uma quantidade maior de átomos nas simulações. Então, a solução completa nós utilizamos Q-tip, e o BBGKY nós utilizamos multiplicações matriciais. Então, eu gostaria de agradecer a NVIDIA se qualquer pessoa da NVIDIA está assistindo esse vídeo. O BBGKY é o que eu estava trabalhando no resultado anterior, então vamos voltar para ele. Então, tanto o numérico, com o qual eu simulo 100 átomos, quanto o experimental, que eu tenho alguns milhões, indicam que o scaling deveria crescer com 1.5. Isso indica que a conectividade do espaço de multiníveis não é tão simples quanto nós esperávamos anteriormente. Vamos continuar investigando. E para isso que nós utilizamos o Q-tip e vamos analisar o espaço completo de Hilbert. Essa é a figura que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Essa é uma representação genérica de como que está distribuído o espaço de Hilbert, mas nós não vamos trabalhar com a genérica, vamos trabalhar com o que dá para simular no computador. Então, nós temos 9 níveis, porque nós temos 9 átomos, é o que dá para fazer e esperar, e nós vamos monitorar a população de cada nível. Então, só para poder dar um exemplo concreto, o nível 2 ele tem 36 estados. Então, por favor, não se engane com a quantidade de tracinhos pretos que aparecem na tela. Tá, esse é o resultado que nós publicamos. Então, eu estou monitorando a população de cada nível ao longo do tempo. O que tem de importante aqui que eu tenho que dar destaque? Toda a parte superior do espaço de Hilbert, todos esses estados, eles são super radiantes. Como que eu sei disso? Porque todos esses estados estão abaixo da curva tracejada, que representa o decaimento de um átomo único. E, felizmente, todos os estados inferiores do espaço de Hilbert, eles são subradiantes. Novamente, é a mesma análise, é simplesmente visual. E quando eu paro para analisar cada uma desses segmentos, eu encontro que, individualmente, se eu pego apenas a parte inferior, que é subradiante, ela é responsável, sim, pelo decaimento que nós obtemos quando comparamos com o resultado exato. Então, o que explica realmente o decaimento subradiante é essa parte inferior do espaço de Hilbert. Bem, meu tempo está correndo. Nossa contribuição foi que nós acoplamos o estado de longa vida em um regime além de óptica linear, e para isso nós precisamos de um laser ou de um pump de alta saturação. Mas nós ainda temos muitas questões em aberto. A primeira e a mais óbvia é se nós realmente podemos armazenar, fazer algum tipo de operação quântica com esses estados. E a segunda é o que cada estado individualmente está fazendo. O que cada um deles representa. Será que todos os estados na parte inferior do espaço de Hilbert são realmente subradiantes? Não sabemos. Se você tem muito mais interesse, pode conferir a nossa publicação com o QR Code na tela, ou digitando o código URL, ou você pode simplesmente copiar o título dessa apresentação e colocar no Google, que você deve encontrar a nossa publicação. Agradeço ao CNPq por financiar meu projeto de pesquisa. E se você tiver um tempinho, me segue lá no Instagram. Obrigado.